Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, com uma videoaula. O objetivo dessa videoaula é corrigir com vocês todas as questões do módulo 4, ou do PET 4, né, de Biologia do terceiro ano. Então, desta vez eu vou gravar apenas um vídeo, né, vai ser só esse vídeo, contendo a correção e interpretação de todas as questões das 4 semanas, ok? Beleza? Então vamos lá. O assunto do módulo 4 de Biologia é biotecnologia, né? São as técnicas de engenharia genética utilizadas aí para manipulação dos genes e melhoramento genético das plantas, dos animais, produção de medicamentos, cura de doenças e uma série de outras coisas aí que utilizadas na pesquisa científica, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira semana, as atividades da primeira semana. Vamos, acompanha comigo na tela aí. A nossa primeira atividade é relacionada aí à engenharia genética, ok? Então vamos lá. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia a resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, observa aí as opções que nós temos. Abriram a molécula de DNA, retiraram uma parte, né, extração do gene de interesse, fabricação do gene, inserção do gene na célula também de interesse. Então, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada. Neste caso, como foi feita uma alteração genética da planta, retirou, né, o gene de uma determinada bactéria e transferiu esse gene para a planta. Então, como que vai ser classificada essa planta aqui? Essa planta é uma planta transgênica, né? Foi feita a alteração genética dessa planta, ok? Então, letra E é a nossa resposta. Número 2. A questão de número 2, deixa eu clicar aqui. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas, vinhos. Na fabricação dos pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-os leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante de quê, pessoal? A liberação do gás carbônico, né? O gás carbônico é liberado no processo de fermentação da massa e aí a massa cresce. Beleza? Questão de número 3. Na questão 3, a questão 3 ela tem uma descrição, não tem nada para fazer nela e a gente vai usar a informação da 3 para responder a 4. Então, 3 e 4 estão juntas aí, ok? Então, na década de 1930, geneticistas japoneses produziram melancias sem sementes. O método de produção foi baseado na exposição de sementes de melancias normais a substâncias químicas que dobravam seu número de cromossomos. Então, veja bem, atenção aqui, ó, o que eles fizeram? O produto químico que eles utilizaram fazia os genes se multiplicarem, ou seja, a quantidade de cromossomos aumentarem. Depois cruzavam as melancias de sementes modificadas com melancias de sementes com número normal de cromossomos. Os descendentes desses cruzamentos não podiam produzir suas próprias sementes, porque possuíam um número anormal de cromossomos. Então, na questão 4, marque alternativas corretas e some o resultado no final. Então, vamos analisar aqui uma a uma. Deixa eu só modificar aqui. Ok? Então vamos lá. Então essa questão 3 e 4 nós vamos responder. Número 1. As melancias obtidas pelos japoneses são um dos muitos exemplos de plantas transgênicas. Então, pessoal, atenção, ela não é uma planta transgênica porque não foi transferido o gene para ela, tá certo? Estimulou um aumento no material genético e depois foi feito cruzamentos, mas não transferiu, não trocou gene, então ela não é transgênica, beleza? Número 2. Então, número 1, descartado. Número 2. Aves como Chester e Fiesta, vendidas comercialmente, são obtidas por meio da transferência
de genes. Não, elas não são produzidas pela transferência de genes, elas são produzidas através de melhoramento genético, seleção de genes, cruzamento, né? Vai fazendo cruzamento entre as aves e vai selecionando aquela que tem a característica de interesse, no caso aí dos comerciantes, beleza? Que são frangos de grande porte. 4. A seleção artificial não leva ao aparecimento de novas variedades de animais ou plantas. Não leva sim. Tanto que é um método para testar, né, o aparecimento de novas variedades aí. Então tá errado. 8. Para a transferência de genes de uma espécie para outra, podem ser utilizados vírus como transportadores dos genes. Sim, correto. O vírus ele pode ser usado para transportar devido ao tamanho, né? O vírus é muito menor que a célula, ele é menor que o material genético, então ele consegue carregar o material genético da célula, né? Ele consegue carregar esse material genético e levar. Desculpa, falei errado. O vírus é menor do que a célula, é menor do que a bactéria, então ele consegue transportar esse material genético, por isso pode ser usado. 16. Comprovadamente, os diferentes tipos de produtos oriundos dos organismos geneticamente modificados fazem sérios riscos à saúde humana. Não, muitos ainda nem têm comprovação, alguns já têm comprovação que não causam mal, então isso aqui está errado. 32. Mutações do DNA, portanto, no genoma dos seres vivos, fazem parte do processo de evolução biológica, podem ocorrer em qualquer ser vivo. Ok, então, correto. Então, 8 e 32 são as respostas aí, beleza? Questão 5. Questão 5, também, né, biotecnologia aí. Surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bohr introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Bohr passaram a produzir insulina humana porque receberam. O que elas receberam e assim passaram a produzir a insulina humana? Letra A. A sequência de DNA codificante de insulina humana? Sim. As bactérias passaram a produzir insulina porque elas receberam o DNA do ser humano que produz a insulina. Ok? Letra A. Número 6, né? Questão de número 6. Biotecnologia é o conjunto de conhecimento que permite a utilização de agentes biológicos para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema, analise as afirmações a seguir. Então, a gente vai achar as corretas, né? Número 1. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir antibióticos, por exemplo. Ok, tá certo. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônio de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos. Ok, também está correta. Hoje a utilização de plasmídios, que é o DNA bacteriano, né, restringe a produção de novos medicamentos. Não, pode ser utilizado em outros procedimentos também. 4. Através da técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos de... Pessoal, só um minuto que o aparelho está descarregando. Eu vou ter que conectá-lo ao carregador, ok? Só um minutinho, por favor. Vou fazer a conexão aqui. Eu esqueci, né, de conectá-lo ao carregador aqui. Beleza, voltamos aí novamente, ok? Então, continuando aí, através de técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Ok, também está correto. 5. A aplicação de biotecnologia está limitada à área médica e saúde. Não. Então, a nossa resposta é 1, 2 e 4. Então, letra A. Questão 7, última questão da primeira semana. A questão 7. Sobre genética e biotecnologia, assinale o que for correto. Letra A. O material genético dos vírus é unicamente o DNA? Não, pode ser RNA também.
As células, letra B, né? As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes diferentes? Não. Tem água, tem uma série de fatores que diferenciam, né? O tipo sanguíneo O é mais frequente e, por esse motivo, o alelo responsável por sua expressão é dominante sobre os demais. Não, errado. Ele não é dominante, ele é recessivo. Letra D. Terapia gênica consiste em substituir o alelo anormal, que causa doença, pelo normal. Tá certo. Então, nossa resposta é a letra D. Ok? A E também está errada. Então, com isso, finalizamos a primeira semana, tá? Do módulo 4 de Biologia, terceiro ano. Vamos agora, como eu falei no início do vídeo, né? Nós vamos fazer a correção tudo nesse vídeo mesmo para a gente não ter um material tão extenso aí, ok? Então, segunda semana o tema principal é transgênicos. Então, vamos lá. Primeira questão aí da segunda semana. Leia atentamente a afirmação abaixo sobre produtos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. A afirmação está completamente errada, né, pessoal? Por quê? Os alimentos não é alteração do código. O código genético, ele é universal, ele não muda, ele é igual para todos os seres vivos, os naturais e os que foram modificados também. O código genético não muda, ele é universal, beleza? Então, a nossa resposta aí é, não é essa, incorreta, pois o código genético dos organismos transgênicos é alterado apenas em algumas partes do genoma. Não, tá errado. Essa daqui, incorreta, pois tanto os organismos transgênicos como os não transgênicos possuem o mesmo código genético. Ok. Beleza? Questão de número 2. Questão de número 2 também vem falando aí de produtos transgênicos, né? A gente tem uma descrição aí, da questão da produção de alimentos transgênicos, de plantas transgênicas, né? No Brasil, a gente tem aí as porcentagens, adoção de transgênicos no Brasil. E agora vem, sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, questão 2 da segunda semana. Então, vamos lá. As características de interesse retirada de outro organismo de espécie diferente será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador, sintetizada a partir do DNA recombinante. Ok, resposta correta, beleza? Então, o restante não está errado. Então, tá certo, beleza? Questão de número 3. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, não. Da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, também não. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, também não. Porque aqui quando fala assim, olha, a característica de interesse será manifestada em decorrência, né? O que faz essa característica aparecer? Letra D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original, não. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, então letra E. Por que isso, pessoal? Veja bem, olha, esse RNA mensageiro, por que mensageiro? Vamos analisar aqui o seguinte, a gente tem uma célula, tem um núcleo, aqui está o DNA da célula. Todo o processo de produção de proteínas ocorre no citoplasma, que é essa área da célula, certo? Então, daqui do núcleo vai sair um RNA com a mensagem. Então, RNA mensageiro. Ele sai do núcleo levando a mensagem do código genético para o citoplasma, onde será produzidas as proteínas. Então, este é o processo principal, ok? Questão de número 4 agora. A questão de número 4, vamos ativar aqui a canetinha. Questão de número 4, da segunda semana, um indivíduo
um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma... Ih, ficou tampado aqui, só um minuto aí. Uma célula sintética, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo proteínas. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a... Então, a gente está aí na quarta questão da segunda semana. Vamos lá. A possibilidade de sequenciar genomas. Então, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de sequenciar genomas de bactérias para serem usados como receptores, não, de cromossomos artificiais, não, nada a ver. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida utilizando substâncias como carboidrato, não foi, não usou material genético. Possibilidade de produção em massa de bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais, não. Letra D. Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. Ok, esta é a resposta. Ok? Letra D. Número 5 e última questão da segunda semana. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo na produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que é fungos, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Qual? A mitocôndria. A mitocôndria é porque ela possui DNA. A mitocôndria ela tem um DNA independente aí da célula, beleza? Então, com isso, finalizamos aí a segunda semana do PET 4 de Biologia. Ok? Vamos agora para a nossa terceira semana. E o tema da terceira semana é análise de DNA. Ok? Aí vem os testes de DNA, como é que é feito o processo. Então, vamos lá. Primeira questão é sobre isso. Aqui a gente tem vários exemplos aí de material genético de casais diferentes. Então, a questão quer saber quem que é o pai aí da determinada criança, do bebê que a gente tem aqui. Então, como que a gente vai analisar isso? A gente sempre faz a comparação das bases. Olha, vamos supor, o casal 1 aqui, o casal 1, eu vou assinalar o que coincide com o da criança. Aqui coincidiu, com a mãe. Aqui não coincidiu nada. Aqui coincidiu com a mãe de novo. Aqui coincidiu com o pai. Nada. Aqui coincidiu com a mãe de novo. Aqui com a mãe outra vez. Aqui nada com a mãe, mas com o pai, na verdade, com o pai ali. Aqui nada, aqui nada. Então, agora vamos analisar o casal 2. O casal 2, mãe, pai, e vai sendo feita essa comparação. Agora, o casal 3, vamos analisar o casal 3, o primeiro gene do bebê coincidiu com a mãe e pai, mãe e pai. Aqui também, coincidiu com a mãe e pai. Aqui também, mãe e pai. O segundo gene do bebê coincidiu com a mãe e pai, ok? Aqui também, mãe e pai. Aqui já não foi,
Aqui já não. O terceiro gene coincidiu com o pai. O quarto gene coincidiu com o pai. Quinto e sexto gene. O quinto gene coincidiu com a mãe e pai. O sexto gene coincidiu com o pai. O outro com a mãe. Com o pai e mãe. Com os dois. Com o pai. Com a mãe. Com os dois. Com a mãe. E com a mãe. Tá vendo? Então, o grau de semelhança, se a gente analisar os outros, o grau de semelhança vai ser bem menor. Então, o maior grau de semelhança que a gente tem é esse aqui, o casal 3. Beleza? É assim que é feito o processo. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Questão de número 2. Na questão de número 2, a impressão digital genética, DNA, fingerprint, isso aqui, pessoal, é aquela imagem que nós vimos ali. Depois que é analisado o DNA, tira-se uma foto da máquina que sai aquelas colunas ali com material genético. É chamado de fingerprint, ok? É um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética. Já disponível em alguns laboratórios, seu resultado se traduz num padrão de bandas semelhante a um código de barras utilizado no comércio, que é aquela imagem que nós vimos na questão anterior, né? Tal impressão genética dá a identidade individual de forma segura. No DNA fingerprint, o que se observa são o que é possível encontrar ali, né? Então, a questão 2 da terceira semana. Moléculas mistas de DNA e RNA? Não. Segmentos? Não. Fragmentos são sequências de DNA, né? Ali a letra D. Sequências de DNA que nós temos ali, de cada pessoa. Ok? Vamos agora para a questão 3. A questão 3, ela fala a respeito... vamos ver aqui. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento. Então, pessoal, isso aqui é um típico exemplo da terapia gênica, onde você pega um gene normal e troca pelo gene defeituoso. Aliás, pega o gene defeituoso, né, e troca pelo gene normal, ok? Então, o que exatamente foi feito aqui? Nós vamos achar a resposta correta aqui dessa questão, beleza? Então, vamos só... Questão de número 3. Vamos lá, na letra A. Atingir a medula óssea e introduzir as células-tronco. Não é introduzir célula-tronco. Letra B. Atingir a medula espinhal, ok. E remover os neurônios, não. Remoção do neurônio, não. Errado. Letra C. Atingir a medula espinhal, ok. Introduzir nos neurônios a cópia normal do gene da proteína essencial à função dos neurônios da medula nos músculos, ok. Então, letra C, a resposta correta. Número 4. O jornal Folha de São Paulo, em junho desse ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção. Então, a notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio da identificação dos DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que as mutações e a mitose são os processos responsáveis pela geração de variabilidade genética na espécie humana, o que permite identificar cada pessoa como sendo
única. Não, não é. Ó, as mutações e a mitose que embaralha. Mitose não. Não é mitose, é meiose, ok? Esse é o erro. Letra B. Nós possuímos variabilidade genética, como por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes, o que permite, em uma análise genética de DNA presente, não. O número de cromossomos de seres humanos normais é igual. Ao total, nós temos 46 cromossomos, todos os seres humanos. Aliás, a exceção, aqueles que não têm, eles têm doença, eles têm algum problema genético, ok? Então tá errado. Letra C. A identificação de pessoas por meio... A identificação de pessoas por meio da análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar DNA, assim demonstrando de quem é o DNA presente. Não, é feita a comparação, né? Nós vimos nas questões anteriores, a gente compara um DNA com outro. Letra D. Na eletroforese, né, que é o processo de obtenção do DNA, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel e depositam. Não é o tamanho da molécula de DNA, mas sim a energia contida nele, porque as moléculas de DNA elas se separam na máquina que faz esse processo através da carga elétrica. Então, positivo vai para um lado, negativo vai para o outro. Não é pelo tamanho da molécula de DNA, não, ok? Então, sobrou a última, letra E, a eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas, ok? É o que nós vimos na primeira questão, né? O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA, gerar um padrão de fragmentos, que é característico de cada pessoa. Impressão digital molecular, ok. Beleza? Questão 5, aí fala dos ratinhos, né? O que foi feito aí? Retirado o gene de algas, que produz essa coloração aí, e foi injetado aliás, de algas não, de água viva, desculpa, e foi injetado aí nos ratinhos aí, nos camundongos. Então, vamos ver o que a questão está pedindo aí. A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e com isso identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que as proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e elas se difundiram para... Não, está errado. Ocorreu a produção de proteínas que fica fluorescente nas células do camundongo, revelando que houve expressão dos genes da água viva. Ok, essa é a resposta correta. Beleza? Então, fechamos aí a nossa terceira semana. Vamos agora para a nossa quarta e última semana do módulo 4. Agora, o assunto principal é o projeto Genoma. Vamos lá, então. Primeira questão. Quase todo genoma humano tem alguma função, diz pesquisa. Parece que a ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto do DNA humano indica que menos de 80% dos seus 3 bilhões de letras químicas tem alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez, há 12 anos, a impressão que ficou é que 95% dele era DNA lixo, né? Então, ou seja, a maior parte do DNA tem função sim. Sobre o DNA humano, vamos analisar a afirmativa incorreta. Então, vamos lá, só um minutinho aqui, deixa eu arredar aqui. Letra A. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. Ok. A resposta da nossa questão é a letra A. Beleza? Ali está correto. Aliás, só um minutinho. Peraí. Quer dizer, está correto.
é a resposta que nós precisamos marcar na questão, né, pessoal? A gente está procurando a incorreta. Porque aqui, ó, a partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. Então, nem tudo é possível, né? Nem todos esses tipos de doença é possível aí. Ok? Vamos lá, então, para a nossa questão de número 2. O gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA não codificadores de proteínas em diferentes grupos de organismos. Então, vamos lá. Pela análise do gráfico e de acordo com os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar, exceto os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas do que os menos complexos. Essa é a nossa resposta, né? Letra A. Porque, olha só, os organismos evolutivamente mais complexos traduzem menos proteínas. Não, eles traduzem mais, ó. Mas eles são mais complexos, vão traduzir mais proteínas, beleza? Este é o erro aí, que a gente tem que procurar, né? A errada, ok? Questão 3. Todos os organismos vivos possuem molécula de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNA serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferentes moléculas terão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com o de gorilas e com o de humanos, viu-se 91% de semelhança com o primeiro, gorilas, e 96% com o último, humano. Esse fato sugeriu que Então, a questão de número 3. Os humanos são pouco semelhantes a gorilas? Não. Chimpanzé é mais de 90%, né? Então tá errado. Letra B. Humanos não são aparentados com os gorilas? Também não, porque, né, tem muita semelhança. Letra C. Humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si. Ok. Letra C. 4. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos nos 23 pares de cromossomos humanos é o que ainda falta para fazer após a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003. É a condição necessária. Espera aí, só um minutinho, pessoal, volta aqui. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existentes nos 23 pares de cromossomos é o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma em 2003. Não. É a condição necessária para... que já foi feito, né? A letra A. É a condição necessária para se saber o número de molécula de RNA. Também não. É o que nos permitiria conhecer qual real proporção de proteínas em relação às moléculas. Você já sabe. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. Ok. Significa decifrar. O código genético já foi decifrado, né? Então não é isso. Número 5. Ultimamente tem sido anunciados uma série de projetos Genoma, com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir. Significa o quê? Descobrir o quê, pessoal? O seu código genético. O código genético é universal, então ele já existe, já é descoberto já. Então não. A sequência de base do seu DNA. Ok? Letra B. Beleza, pessoal? Então, ok, com isso nós encerramos aí o módulo 4, né, do PET 4 de Biologia do terceiro ano, apenas com correção das questões para vocês conferirem as atividades aí. Beleza, pessoal? Até mais. Qualquer dúvida aí, entre em contato comigo. Beleza? Então, fiquem com Deus aí. Até o próximo módulo.